A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe vídeos. Envia para os seus amigos. Vamos juntos. Fiquei muito alegre hoje conferindo no meu canal no YouTube. Já estamos alcançando 155 países este canal. Apenas 1 ano e 1 mês de existência. Isso é para a glória de Deus. E muitas pessoas têm testificado, aprendizado, edificados. Muitas pessoas têm sido cheias da graça de Deus através da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você algo muito sério. Assista até o fim este vídeo para você ter a compreensão melhor daquilo que estarei comentando. Em Romanos capítulo 7, o versículo 2, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for do outro marido. A única legalidade que a Bíblia nos dá para o segundo casamento é através da viuvez. Quando se fala a questão da infidelidade relacionada ao adultério, como os laços matrimoniais foi quebrado, a aliança, Jesus permitiu. De certa forma, Deus tolera, porque Ele não quer obrigar que a pessoa continue no relacionamento sendo traído. Temos outras situações, como no caso de marido que maltrata a esposa. Tem outras situações muito desastrosas que acontecem no relacionamento. Aí fica a critério de cada pessoa entender o perdão de Deus, entender que Deus vai lhe perdoar se ela contrair novas núpcias. Mas nós não podemos afirmar que Deus vai deixar isso para lá e não vai ter nenhum problema se casar novamente, a não ser por causa de viuvez. E no caso de Deus tolerar, no caso do adultério. Mateus capítulo 19, versículo 9. Há quem diga que o versículo 9 do capítulo 19 de Mateus se trata de um noivado daqueles dias no judaísmo e que não trata daquele que é casado. Mas lá está escrito, Jesus dizendo, eu porém vos digo, se alguém largar sua mulher e casar com outra, casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Dá-nos entender que está falando de relacionamento conjugal. Mas tudo bem, questão da língua grega, dos originais, existe muitas polêmicas em torno disso. Mas a única forma clara, absoluta, que não tem nenhum problema, nem o questionamento de Deus, nem das pessoas, é no caso de viuvez. Aqui como li na palavra, estando o marido vivo, a mulher casar com outro, ela será adúltera. Ele morto, ela não está sobre a lei mais do matrimônio, então poderá casar com outro homem. Nós percebemos que, de certa forma teológica ou de outra forma sociológica, as pessoas estão dando muita vazão para novas núpcias. É uma brincadeira que o que estão fazendo com o relacionamento conjugal. Entendendo que Deus é amoroso, que Deus perdoa, não é apenas no caso de viuvez ou no caso de adultério que se pode casar outra vez. Essa é a conclusão que nesta era agora nós estamos chegando, criando um perfil teológico muito suspeito, apegado à lógica humana e às filosofias. Essa filosofia hoje do mundo está entrando na igreja e ela está dominando os altares da igreja, os púlpitos da igreja, os seminários teológicos, os simpósios bíblicos, está dominando
essa filosofia também, até as faculdades teológicas, essa permissividade. Alguém diz, olha, Deus não quer que você vai viver o resto da vida sozinho. Mas nós estamos dizendo o seguinte, para afirmar isso, nós teremos que ter uma base bíblica. E para afirmar, nós só temos, no caso da viuvez, no caso de adultério, Deus tolera. Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, se o marido quer ficar com a mulher descrente ou vice-versa, continue, ou seja, o descrente quer continuar, continue. Se o crente se separar, então que fique sozinho, ou que se reconcilie. Então, as pessoas pegam a passagem que também está no capítulo 7, dizendo que se o ímpio, o descrente não quiser viver, que então separe. Que desse jeito o irmão, a irmã não está sujeito à servidão, ou seja, não está sujeito ao domínio do outro, então se separe. Entendendo então que dessa forma que poderá casar. Mas não é uma questão muito clara que podemos dizer para as pessoas, separe com o seu marido porque você não gosta dele, ele não gosta de você e case com outra pessoa. A questão não é nem tanto nos separar. Alguém diz assim, nos separar sim porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Só que no contexto que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio não estava relacionado à traição. Está associado no Antigo Testamento que o divórcio não envolvia o adultério, porque no adultério a mulher e o homem eram apedrejados. Então, se divorciasse, já sabiam que era por outras questões e não por questão de adultério. Mas no Novo Testamento, não estou dizendo que Deus vai se agradar do divórcio. Nenhum tipo de divórcio é agradável a Deus, porque diz a Bíblia, Paulo diz, Deus o chamou para a paz. Deus quer que o casal fique para sempre. A única coisa que deve separar o casal é a morte, até que a morte o separe. Mas eu acho que essa frase, ela perdeu o sentido. Não é ser duro demais, não é ser radical, mas entendendo com essa flexibilidade no relacionamento, estão fazendo com que as pessoas não perseverem em seus problemas conjugais até resolver. Elas estão entendendo que por dificuldades de julgos desiguais, sociais, culturais e outro âmbito não espiritual, que elas podem se separar e casar com outro, e assim Deus estará entendendo isso e pronto, não tem nenhum problema casar segunda, terceira vez. E hoje nós vemos por aí pessoas casando a segunda, terceira, quarta vez, e não é por causa de viuvez, e não é por causa de adultério, uma boa parte deles. Às vezes, a própria pessoa que teve a iniciativa de casar pela segunda e terceira vez é o próprio infrator, aquele que cometeu o erro, que traiu, que foi irresponsável, que foi infiel. Lembrando bem que infidelidade conjugal não é apenas a questão do adultério. No adultério é onde a Bíblia diz que o homem casando não tem condenação, podemos assim dizer. Mas tudo aquilo que o homem prometeu diante do altar, dizendo, serei fiel a ti, te amarei na doença, na enfermidade, na prosperidade, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Se faltar com essas palavras, não cumprindo com isso, é infidelidade. Porque fez um voto diante das testemunhas dizendo que ia amar em qualquer circunstância. No entanto, deixou de amar. Isso é infidelidade, porque prometeu alguma coisa e não fez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Vamos prosseguir fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Que o seu coração não se desvie. Tome muito cuidado com as afirmações teológicas que tem por aí, que hoje tem ideias para todos os aspectos, dizendo que pode tudo, enquanto antes, até no caso de infidelidade, a pessoa era suspeita, no caso de divórcio, hoje pode, entre aspas, em quase todos os aspectos, deu errado, se case novamente. Deu errado, separe e se case outra vez. Essa é a filosofia que nós estamos percorrendo nesses últimos dias. Tome muito cuidado. Nós não vamos afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Doutores, teólogos, mestres, cuidado com afirmações daquilo que são apenas conclusões teológicas. Nós devemos tomar muito cuidado. Não coloque palavra na Bíblia
de certa forma, onde Deus não colocou. Devemos tomar muito cuidado, porque Deus não quer que acrescentamos nada, mas que prossigamos aquilo que está escrito. O que não estiver escrito, vamos tomar muito cuidado com nossas conclusões, porque não podemos colocar a nossa visão na Bíblia. Devemos colocar a visão da Bíblia em nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento. Fique firme, persevere, vai até o fim. Vê o que faça, não separe, não divorcie. Se não tiver jeito, nós não podemos te obrigar. Teu marido está te maltratando, te ameaçando. Como dizer, continue no relacionamento desse? Agora, eu não posso dizer para você também que você casou, está tudo bem, porque eu não posso autorizar nada que a Bíblia não autoriza. Eu sei que você corre o risco de ficar num relacionamento desse, mas dizer para você que casar de novo tem uma base bíblica nessa circunstância é muito duvidoso afirmar isso. Tome cuidado, casamento não é que nem comprar um carro, se arrependeu, vai lá e devolve, não é assim que funciona. Mas permissão em caso de adultério, liberdade total para casar de novo no caso de viuvez. O melhor mesmo é ficar sendo fiel um ao outro até a morte. E aí está lá livre para casar de novo. Deus guarde a sua família. Deus guarde a tua alma. Cuidado com os conselhos conjugais na hora dos problemas que você tem conjugalmente. Que a misericórdia do Senhor nos alcance, em nome de Jesus.